Exames de rotina? Mais ou menos. Venha, venha, vamos tomar um café. Então, Salvador, por causa daquele infarto que tive há anos, começou a insuficiência cardíaca. Olavo, eu sei muito bem o que é isso. Eu até precisei fazer um transplante. E reconheço como é importante saber lidar com insuficiência cardíaca, tomar os remédios direitinho e seguir as orientações. Meu médico explicou tudo isso. Insuficiência cardíaca não é mesmo fácil, mas também não é tão difícil entender. Insuficiência cardíaca significa que a força de bombeamento ou relaxamento do coração estão alterados. Por exemplo, um ataque cardíaco pode enfraquecer uma parte do coração. No intuito de compensar essa falha, as outras partes passam a se esforçar mais e, com o tempo, ocorre uma sobrecarga. É isso mesmo. Outro exemplo disso é a hipertensão não tratada, que faz com que as paredes do coração fiquem mais grossas, o espaço para o sangue diminui e ele então passa a bombear menos. Meu médico me explicou que com o tempo o coração perde a capacidade de ficar mais espesso e acaba se estirando, tornando-se grande e comprometendo sua força de contração. Isso mesmo. No caso do meu amigo aqui, o Olavo, a parede do lado esquerdo do seu coração saiu um tanto comprometida quando ele infartou no passado. Isso fez com que todo o coração passasse a trabalhar de forma diferente para compensar o lado prejudicado. É bom, Salvador, antes de continuarmos, lembrar que um coração nada mais é que uma bomba, dividida entre direito e esquerdo. O lado direito recebe o sangue pobre em oxigênio, vindo dos tecidos, e o repassa ao pulmão, onde agora, reoxigenado, é repassado para o lado esquerdo, que distribui o sangue pelo corpo. Sendo assim, o que acontece com o Olavo é que o sangue que deveria vir para o lado esquerdo, para ser distribuído, acaba se acumulando no próprio pulmão, pois a capacidade para bombear do ventrículo esquerdo está afetada. Tal como um acidente que dificultasse a passagem de veículos por uma avenida principal. Mais lentos, os veículos passariam a se acumular ao longo da avenida. É a mesma coisa com o sangue que, acumulado nos pulmões, causa ao nosso amigo, por exemplo, congestão pulmonar, que piora ainda mais durante o sono, pois quando deitamos, o sangue que está nas pernas não sofre tanta ação da gravidade. E com um ventrículo esquerdo que é incapaz de bombear, mais líquido se acumula no pulmão, obrigando o Olavo a dormir sempre com o tronco mais elevado. Com o sangue retido passando em menor fluxo para os órgãos, os rins entendem como uma queda do volume sanguíneo e então passam a reter mais líquidos e sal para tentar encher as artérias, causando um excesso de água no organismo e, por consequente, edemas ou inchaço. Já eu, Olavo, passei por um problema mais generalizado. Um problema em uma das válvulas do coração fez com que ele ficasse insuficiente. Ambos os lados do meu coração estavam comprometidos. Assim, além da falta de ar, passei a ter inchaços ainda maiores. Com a dificuldade do ventrículo direito em repassar sangue para os pulmões, o sangue acaba ficando represado nos membros inferiores, deixando as minhas pernas bem inchadas. Ufa! O doutor me falou dos procedimentos que devo tomar. Isso é muito importante. Tem que seguir direitinho. Olha, eu era um exemplo. Fazia tudo certo, embora algumas vezes acabasse com uma descompensação ou outra. Mas isso diminuiu bastante quando eu adotei os cuidados que me explicaram. É o que o doutor falou. Tem que seguir à risca. Pode não sanar os problemas, mas vai melhorar bastante. Posso garantir que no começo foi difícil. Controlar o sal... O sal, quando consumido em excesso, acumula-se no interior dos vasos e, como verdadeiras esponjas, passam a reter o líquido que, impedido de ser eliminado, agrava ainda mais a situação daqueles que sofrem de insuficiência cardíaca. E muito cuidado com líquidos, o excesso é prejudicial. Uma dica que eu te dou é o de delimitar a quantidade de água a ser tomada todo dia. Conversando com meu médico, ele me orientou o quanto que eu deveria tomar. Ele comentou ainda que, por se tratar de uma doença dinâmica, precisa de acompanhamento mais próximo. Principalmente com os medicamentos e quantidade de líquido, pois às vezes são necessários ajustes de acordo com o peso, pressão arterial, até mesmo a evolução da doença. Ele me disse para ficar de olho na balança. Aumentar cerca de 1 quilo da noite para o dia não é normal. Não é gordura, é acúmulo de líquidos. Bom, eu já fui orientado a respeito.
O grupo multidisciplinar vai passar lá no meu quarto para me entregar o kit para ajudar a fazer o acompanhamento. É isso aí. Eles têm vários conselhos para te passar e sempre mantenha contato para saber como vai o seu tratamento. Tá certo, Salvador. Foi bom revê-lo. O prazer foi todo meu, Olavo. Está tudo aqui. Olá, meu nome é Salvador, tenho 63 anos e temos algo em comum, a insuficiência cardíaca. O que você acabou de ver não é só um desenho animado, é o filme da minha vida. Eu e a insuficiência cardíaca somos velhos conhecidos e ao longo do tempo passamos a nos conhecer, a nos relacionar, a nos aceitar e principalmente a nos respeitar. Quando ela surgiu, a minha primeira sensação foi que ela havia vindo para tomar conta da minha vida. Ou melhor, ela havia chegado para roubar completamente o meu prazer de viver. Como certas coisas não têm mesmo remédio, quando elas surgem, o jeito é achar uma maneira de conviver com elas, descobrir uma nova forma de viver que necessariamente não será ruim. Sabe que com o tempo eu passei até a me dar relativamente bem com a insuficiência cardíaca? Completamente contra tudo aquilo que eu imaginava, e isso foi uma enorme surpresa para mim, os exercícios físicos passaram a me ajudar muito. Constatei que era completamente equivocada a ideia de que uma pessoa cometida pela insuficiência cardíaca estaria condenada a passar o resto da sua vida sentado numa poltrona. Uma reabilitação cardiovascular adequada e equilibrada melhora em muito o nosso quadro e principalmente a nossa disposição. Na área da insuficiência cardíaca, é incrível como a medicina evolui com extrema rapidez. Com frequência iam surgindo novos medicamentos e procedimentos que sempre me surpreendiam. Daí a enorme importância de mantermos um acompanhamento constante com os nossos médicos e tomar as medicações prescritas com todo o rigor. E isto é algo que só depende de nós. Claro que muitas vezes eu resistia a aceitar que era portador de uma doença e confesso que em algumas vezes não fui completamente verdadeiro com o meu médico. Só quando percebi que isso não me ajudava em nada foi que passei a melhorar. O perfeito ajuste da medicação só pode ser feito pelo médico, mas ele depende basicamente do que dizemos a ele. Mas você deve estar se perguntando sobre como me arrumei com as tão faladas restrições que a insuficiência cardíaca nos impõe. Bem, comigo foi assim. Aprendi a saborear o prazer de um descanso quando o cansaço nos surpreende. O uso de pouco sal me propiciou a descoberta de novos sabores, alguns até incríveis. Andar mais vagarosamente me transformou em um observador atento de tudo à minha volta. Com isso passei a descobrir muitas coisas novas, as quais antes eu nem notava. E com relação à restrição de ingestão de líquidos, você deve estar se perguntando também como é que foi. Inicialmente eu resisti a aceitá-la. Porém, logo percebi que as consequências disso eram muito ruins. O preço que pagamos com o excesso de líquido é muito alto, não vale a pena. Quando percebi que ao me manter dentro dos limites que me foram estabelecidos eu me sentia muito melhor, aceitei o fato e deixei de sofrer com isso. Esses limites variam de pessoa para pessoa. O truque de colocar numa garrafa dividida em 4 partes toda a água que poderia ingerir num dia funcionou muito bem. E era muito prazeroso ao deitar verificar que ainda havia um restinho de líquido que eu poderia ingerir à noite caso viesse a necessitar. Mascar umas pedrinhas de gelo seguido de uma boa goma de mascar, diet é claro, nos dá uma sensação tão refrescante que torna a necessidade de água assim ingerida muito menor. Chupar uma laranja, uma mexerica, já que elas são líquido também, passou a ser um ritual para mim. Cada gomo passou a ser aquele gomo e não apenas mais um. Todos esses conselhos associados à medicação correta, na maioria dos casos funcionam bem e reduzem muito os sintomas. Mas em alguns casos, além da medicação, torna-se necessário outros tipos de procedimento, inclusive o transplante de coração, que foi o que acabou acontecendo comigo. Quando ficou clara a indicação do transplante, eu confesso que fiquei completamente atordoado, senti muito medo
E isso aconteceu justo no momento em que eu já havia conseguido estabelecer um relacionamento até bastante amigável com a minha insuficiência cardíaca. Bem, hoje, já decorridos vários anos após o transplante, ainda guardo certos hábitos de minha convivência com a insuficiência cardíaca. Não perdi, por exemplo, e agora é só por puro prazer, o hábito de comer com pouco sal, de verificar o peso com certa frequência e assim regular a abertura da minha boca. Não deixei de fazer as minhas caminhadas. Tudo isso continua me fazendo muito bem. Me sinto mais jovem. Para finalizar, espero que esse testemunho da minha experiência sirva para ajudá-lo no seu tratamento. Fique com o meu abraço. Out of darkness we come, born into light with a shudder and scream. Through these fields that we run, we are chasing the future, we are chasing the dream. I am small in a world full of giants, holding this globe in my delicate hands. I'll be all that you hope for, I need help to find it. Tomorrow's upon us, will you help me get there? One small step at a time, I am learning to walk, I am learning to smile. Put your hand next to mine. If we trust in a safe place, that's where